dia, meus amigos. Ou boa tarde, boa noite, eu não sei que hora não. E eu tô falando bom dia porque agora aqui é de manhã, mas o vídeo será passado, enviado às 18 horas, vai ficar gravado até às 18. Eu não sei que hora você vai vir, né? Vai assistir para ser de dia, de noite, a hora do seu tempo, né? Estou feliz com o senhor, quero agradecer a vocês que me apoiaram, que me incentivaram. Que Deus abençoe vocês. Nos abençoe, né? Também preciso da benção, mas eu estou aqui para abençoar e ser abençoado por vocês. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá para ficar de pé, para estar refletindo nossa vida. Obrigado, Pai, pelo trabalho, obrigado pelo descanso, pela família abençoada que nos deu, a família de sangue e a família também das redes sociais. São bênçãos que eu coloco na minha família. Obrigado, principalmente, Senhor, ser Deus Santo, para nos desistir de nossos pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou, Senhor, perdoa-me, para ser um homem pecador, que eu estou aqui confiado na tua misericórdia, não merecimento que eu não mereço. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16. E também no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Sempre exaltação para consolo, seja feita a vontade do Senhor em nós. Obrigado, Pai. No livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16, fala assim: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Senhor, o Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Seu próprio Deus falando conosco, né? Quando fala escondido debaixo dos meus olhos, o próprio Deus falando através do profeta. De sorte que aquele que se você bendiz na terra, você é bendito andando diante do Senhor. Se você bendiz uma pessoa, aquela pessoa é bendita do Senhor. Se você jurar, qualquer juramento fizer na terra, desde que não seja juramento vão ou de falsidade, jurará pelo Deus da verdade. É que nós vemos Deus, quando ele fez juramento a Abraão, ele falou: eu juro por mim mesmo. Como ele não tinha ninguém mal por que jurar, ele jurou por ele mesmo. Nós não temos ninguém para jurar, então não temos que jurar em nome do Senhor, o Deus da verdade. Quando eu falo Deus da verdade, é um juramento de verdade, não é juramento falso. Quando alguém jura, faz um juramento, e quando alguém bendiz, com outra pessoa, jura em favor daquela pessoa, é porque estão esquecidas das angústias passadas. Você passou as lutas, as tribulações com aquela pessoa, as perseguições, elas já estão passadas. Já passou, já não tem mais dor, já não tem nenhum mau sentimento. E se você esquece as angústias passadas, as lutas, ela também está encoberta aos olhos do Senhor. O Senhor esqueceu de tudo. Se você se bendiz, você é bendito do Senhor. Porque as suas angústias, suas lutas passadas já passaram. E tudo que você fez de errado, tipo de errado, principalmente, está encoberto aos olhos do Senhor. Ele já não lembra mais. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Diz o profeta Isaías também, Senhor, através do profeta Isaías. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 65, assim, 16. Estamos terminando o profeta Isaías, passaremos por profeta Jeremias nesses dias.
Vamos agora para o profeta Daniel. Estamos terminando o livro do profeta também, são 12 capítulos. Amanhã nós estaremos terminando ele. Mas ainda tem muitos livros da Bíblia a ser terminados, os maiores. Diz assim a palavra do Senhor: o império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4 guerras, entre o rei do sul e o rei do norte. O rei do sul é o rei de Jerusalém, o rei de Judá. E eu creio que quando fala aqui do rei dessa guerra, era uma guerra que aconteceu nos tempos passados, no tempo de Daniel. Para Daniel ter essa resposta do Senhor, ele orava todos os dias, o coração dele, ele estava triste pela escravidão. Quando ele, cada visão que ele tinha, cada sonho, ele se punha diante do Senhor, em jejum, oração. Essa visão do capítulo 11, ele passou 7 dias, 21 dias, em jejum e oração, esperando a resposta de um anjo. E a resposta veio. Nós vimos no capítulo 10, 9, a oração dele, o 10, a resposta que veio, Deus anunciando a Daniel o que ia acontecer. E essa revelação do livro de Daniel, esses últimos capítulos, ela diz respeito ao Apocalipse. Se nós formos entender, pegar o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, nós vamos ver que tem tudo a ver. Quando Deus fala com Daniel para selar a palavra, que não é para aqueles tempos, leva tempos longos, nós vamos ver no capítulo 12. Então, Deus, ele fala que não faz nada sem revelar aos profetas. Hoje, Deus ainda revela, ainda fala. Mas lembre-se, irmão, Jesus Cristo fala que os profetas duraram até João Batista, daí para cá. O povo procura pela força, quer dar o reino, quer dizer, não existe mais profeta. Existem pessoas que profetizam, mas profeta, como esse da Bíblia, não existe mais. Vamos ver o que está escrito. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animar o fortalecido. E agora declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e 4 será acumulado de grandes riquezas, mas que todos esforçando-se com as suas riquezas agitará todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que se lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e esse fortalecerá mais do que ele, reinará e domínio grande será seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem seu braço, porque ela será entregue aos que a tiverem trazido, e seu pai e o que fortalecia naquele tempo. Aqui está falando da guerra do reino do norte, do reino do sul. Porque nós vemos hoje, no dia de hoje, são guerras que não levam a nada, só a morte, só a destruição do povo.
leva a fome, a peste, né? Que diante de tanta guerra, tanta luta, mas nós vemos que ninguém prevalece. Nós vamos ver no tempo de hoje, o povo tem medo das Coreias, né? Do Norte, Coreia do Sul, tem medo da Rússia, tem medo da China, e muitos têm medo dos Estados Unidos. Mas o poder está na mão de Deus. Essas nações, elas podem guerrear entre si, matar muitas pessoas, muitas vidas, vão perecer, e muitos que ficarem vivos vão perecer de fome, de doença. Mas nada disso vai perecer, vai ser bom aqui na terra, vai ser para a riqueza, para a grandeza dele. Vai ser para o domínio do Rei Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Nada disso que eles vai prevalecer, porque tudo vai se acabar. Levanta, reis, nós vemos nesses últimos dias os Estados Unidos invadiu, tomou, levou preso o presidente da nação aqui na América do Sul, vizinho nosso aqui, e o Maduro, não lembro qual é o país que ele governava, mas não é só para agitar, vai ser mais guerra. Nós vemos as guerras que aconteceu também em Israel, só para destruição, mas nada vai prevalecer. Porque o homem, ele está se destruindo a si mesmo, pela ganância, querendo ocupar territórios. E nós vemos lá no começo, na divisão das terras, no livro de Josué, onde eu estava vendo de Ezequiel, lá no final. Cada país tem sua terra. E estão lutando, cada um tem seu limite, estão lutando um contra os outros. No caso dessa intervenção que teve aqui na América do Sul, eu sou a favor. São bandidos, onde droga, onde reina somente a imundícia, né? Eu vejo como se fosse na época de Sodoma e Gomorra. Deus não agrada do que está acontecendo aqui. O Brasil também está carregado de facções, como está ali onde era o presidente Maduro, era presidente. Então são guerras que o homem está fazendo, o homem querendo mostrar sua força mais forte do que o outro. Mas nada disso. Deus vai tomar tudo. Não pertence ao homem, é de Deus. A terra é de Deus, tudo que está aqui é de Deus. E o homem está brincando, os homens estão brigando por limite. No caso, e como eu já falei, do presidente dos Estados Unidos com o presidente Maduro, está demais as guerras, as drogas, as facções. Tem que acabar mesmo. Então, destrói famílias. Um fica pobre, mas o outro fica rico só em tirar a vida dos outros, através da droga, do vício. Então veio, é como se fosse a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa destruição, Sodoma e Gomorra, foi feita por Deus. Mas aqui não foi. Deus permitiu essa invasão para limpar mais um pouco, tirar as drogas. Mostrando que ainda tem pessoas que Deus usa para limpar a terra. Haverá um tempo que Ele vai limpar até esses que estão limpando, é como se fosse os Estados Unidos está fazendo agora, outros países estão fazendo. É como se fosse quando Deus entregou o povo de Israel, o povo de Judá, na mão de Nabucodonosor, a Babilônia, que chegou o tempo
da justiça dele vir sobre a Babilônia, acabou a Babilônia. E pelo livro de Daniel, nós vamos ver que vai acabar. Quando Deus fala, Sela, isso é para tempos distantes. Nós vamos entender que isso é para os últimos tempos da Terra. É para o Apocalipse, é para o tempo que Deus vai limpar a Terra, como limpou no tempo de Noé, no dilúvio, né? Limpou no tempo de Sodoma e Gomorra. Então tudo que vai estar aqui, dessas guerras, essas lutas desenfreadas, que o homem não põe limite nele mesmo, o homem está sem limite, tudo isso vai acabar. Vai ser uma última guerra, Deus vai destruir tudo. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que é com fogo, né? Não é com essas armas que homem, não é com a arma de homem. Baixei as armas de Deus. Mas antes, ele vai tirar aqueles que andam em espírito e em verdade, aquele que reconhece Deus como seu único Salvador, como o Rei da Terra, o Rei do Rei, Senhor Senhor. Ele vai tirar. Aí virá o fim. Então, nós, meditando no livro de Daniel, já do capítulo 9 em diante, nós vamos entender que Deus já está nos preparando para o final de todas as coisas aqui na Terra. Nós temos que vigiar para não estarmos aqui nesse tempo, orar muito, vigiar muito. Assim como Deus passa a revelação para Daniel, do tempo do rei Ciro, que ali é o rei dos Medos, né, da Grécia, da Pérsia, ele está passando essa revelação diz respeito a nós hoje, para toda a humanidade. Os homens estão lutando um contra o outro, oferecendo armas, carros, reforço, homens, para guerrear, mas nada disso vai prevalecer. Porque o que vai prevalecer é o braço do Senhor, que vai destruir todos. Todos aqueles que se levantaram contra Deus, quando o povo de Deus, no deserto, quando saiu do Egito até a terra prometida, todos eles foram destruídos. Não pelo mão do homem, mas pelo braço de Deus. Porque Deus teve contentamento no povo dele, que apesar de tudo estava rebelando, se levantando contra ele, murmurando. Mas ainda tem alguns na terra que Deus tem contentamento dele, se alegra nele, apesar de ser murmuradores, e muitas vezes falsos. Capítulo 45, versículo 45. E amarás tenda do seu palácio entre o mar grande e o monte santo, o glorioso. Mas virá o seu fim, não haverá quem o socorra. Quando vier o fim de tudo, não vai haver país grandes armados, né? Hoje fala-se muito da Coreia, fala-se muito da China, da Rússia, países bem armados, mas as armas dele não vão resolver nada, porque aquele que vai guerrear pela terra, por nós, é o Senhor dos Exércitos. E as armas dele não têm poder. Como as armas de Faraó não teve poder para segurar o povo de Israel. Todas as armas do mundo não têm poder para derrotar o exército do Senhor que virá sobre essa terra. Essa é a mensagem do livro de Daniel, capítulo 11. Vamos orar e que Deus nos abençoe. Senhor, agradeço por mais um dia, por mais um vídeo, agradeço pela presença do Senhor na nossa vida, Pai. Coloco, Pai, minha vida, meu ministério, a minha família, Pai, nas tuas mãos, Pai. Pai, peço ao Senhor que os abençoe, nos fortaleça, nos dê saúde, que a paz do Senhor reinar sobre a nossa vida, Pai. Pai, que o Senhor venha para nos fortalecer cada dia mais na tua presença. Nos ajuda a vencer as batalhas, dificuldades, Pai, que tem sobre nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai, nossas lutas. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade dos teus filhos e das tuas filhas.
Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Joy. Boa quinta-feira, bom final de semana, um abraço. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.